Círculos, triângulos e linhas se transformam no logotipo da Mostra de Literatura. Acima deste título, desenho de livro aberto. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. Olá, tudo bem? Estamos na 8ª Mostra de Literatura. Mais uma vez, quero agradecer inicialmente ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal. Também não posso esquecer um agradecimento muito sincero e de homenagem à Biblioteca Braille Dorina Novil de Taguatinga, minha cidade natal, cidade que eu amo, cidade que tem muitos talentos no campo das artes. E por falar em artes, em cultura, em literatura, que é o objeto da nossa mostra de literatura, esse vídeo ele vem com a participação mais que especial de Beatriz Schwab, uma escritora que tem um recadinho bem bacana para dar para vocês. Ela vai falar um pouco sobre a vida dela, sobre a biografia. Ela é uma grande empreendedora social. Ela fundou o Instituto Camalion, uma instituição que cuida de crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual e também de mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Ela é uma das autoras do livro Um Soco na Alma, dá para ver aí, e também ela é coautora do livro Solteiros, novamente, junto com a doutora Ana Maria Coelho, que fez parte também aqui da nossa mostra de literatura. Beatriz vai falar um pouco sobre como a literatura pode auxiliar a outras pessoas, né, como uma forma de apoio a outras pessoas. Seja um apoio terapêutico, seja um apoio para deleite próprio, seja um apoio para prazer, tá? E ela tem esse intento, né, essa intenção. A literatura como um propósito. E ela vai falar do seu objetivo enquanto ser escritora. E ela faz uma pergunta a você. O que é ser escritor? O que é ser escritora? Ela vai falar como propor uma boa história, como propor um bom texto, baseando-se na própria história dela. E quando escrever? Existe um momento certo? Né? Então ela propõe para você contar a sua história. Todos nós temos uma história. E a nossa história é bela. Não deixe que outras pessoas digam que a sua história não é boa. A sua história é sempre boa para alguém, principalmente para você. Beatriz também nos dá uma dica de ouro, tá? Que é contar a sua história para outras pessoas, para comover outras pessoas. E a partir daí você começa a registrar essa história no papel. Muitas pessoas vão se interessar sim por sua história. A sua narrativa de vida, ela é importante. Acredite nisso. Mais para frente, Beatriz vai falar sobre os desdobramentos de um livro. E ela tem um desdobramento interessantíssimo sobre esse livro aqui, ó. Um Soco na Alma. E vocês vão descobrir no final do vídeo. Então, escrever vai muito além do que você coloca no papel. E qual é o seu foco, então, como escritor? Aproveite essas dicas de desdobramentos para saber por onde esses livros percorreram. A partir daí, você vai perceber que a escrita, a leitura, a literatura pode mudar significativamente a sua vida, principalmente pela coletânea que também vamos lançar. Nossa coletânea é exclusiva para escritores cegos ou com baixa visão, ou, utilizando um termo mais correto, o escritor que é a pessoa com deficiência visual. Eu quero agradecer imensamente
a sua participação, mesmo que seja online, aqui nesse vídeo, e dizer para você que envie o seu texto para mostradeliteratura@gmail.com. E aqui embaixo você pode fazer comentários e participar dessas atividades propostas que estamos lançando aqui no YouTube e também no blog do proponente, que sou eu mesmo, Andrei do Amaral. Você vai verificar lá que temos algumas atividades complementares a esse vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e conecte-se com a gente. Eu me chamo Beatriz Schwab, nasci em Curitiba, no Paraná, há 61 anos. Sou de uma família tradicional, 2 irmãos. Entrei para a Faculdade de Engenharia Química, me formei na Universidade Federal do Paraná, fiz mais uma faculdade de Administração de Empresas e, como estudava francês, fui trabalhar numa multinacional francesa chamada Thomson durante 20 anos. Após o término do contrato em Curitiba, vim parar em Brasília, com eles trabalhando aqui no sistema de controle de tráfego aéreo. Aqui trabalhei por mais 10 anos, quando foi encerrado o contrato. E fui trabalhar numa clínica de psicologia. E lá eu vi uma outra realidade, uma engenheira química, administradora de empresas, numa realidade completamente diferente, e resolvi fazer um curso de psicanálise. Nunca atuei, mas formei uma instituição chamada Instituto Camalion, que é uma OCIP, para cuidar de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Trabalhei durante 13 anos como diretora-presidente. Isso me fez muito feliz e fez uma grande diferença em minha vida. Eu sou a Beatriz Schwab e fui presidente do Instituto Camalion durante 13 anos. O Instituto Camalion é uma OCIP que cuida de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e, desde 2013, mulheres vítimas de violência doméstica. Eu fui convidada por um projeto chamado Anjos do Amanhã, da Vara da Infância e da Juventude, a fazer esses atendimentos gratuitos em 2007 e aceitei. A nossa primeira criança atendida nos disse que nós éramos uma estrela em sua vida e, desde então, criamos o Instituto com o nome de Camalion, que é uma constelação, em homenagem a esse menino, que foi nosso primeiro atendimento. Durante 13 anos eu fui presidente, nossos atendimentos são todos gratuitos e foi uma grande alegria, acho que é a maior alegria de minha vida, fazer parte desse grande projeto e poder ajudar crianças, adolescentes, suas famílias e também mulheres vítimas de violência doméstica. Sendo vítima de violência, resolvi ajudar outras mulheres. Como fazer isso? Eu pensei. Claro, com os atendimentos aqui no Instituto Camalion, mas eu poderia também escrever a minha história e outras mulheres lerem essa história e se inspirarem e poderem lutar, irem para a justiça e se livrarem disso e poderem ter uma vida em paz. E eu resolvi escrever a minha história. Eu escrevi a minha história num voo para Portugal, porque eu não durmo nas viagens e eu resolvi escrever. E eu cheguei lá com a minha história contada, foi muito bom, eu acho que foi uma catarse, foi algo que me ajudou a superar. Contei a minha história e, quando voltei para o Brasil, pensei, e agora? Como que eu vou chamar essa história? E junto com uma psicóloga, a Wilsa, nós resolvemos escrever um livro. E ela me perguntou, meu editor também, como que se chamaria esse livro? Qual a finalidade desse livro? E eu lembrei do que eu passei. E eu sofri um soco na alma. E o livro se chama Um Soco na Alma. Qual foi a finalidade desse livro, além da minha superação? Que outras mulheres lessem com uma leitura muito fácil, muito acessível, que elas lessem e conseguissem se identificar, achar que também são vítimas e poderem lutar contra isso. E qual foi o objetivo, qual foi a finalidade desse livro chamado Um Soco na Alma, além da minha superação? Foi ajudar outras mulheres que são vítimas e não sabem
A gente normalmente não sabe que é vítima de violência, principalmente a psicológica. Então, esse livro veio mostrar, com a minha história e com alguns apoios, alguns insights dessa psicóloga, o que é a violência, como que a gente pode reagir a ela e como denunciar. Eu não me considero uma escritora. Eu escrevi a minha história de vida, a minha superação, com uma finalidade bem clara e bem distinta. Mas como que a gente escreve? Primeiro, a gente precisa ter um bom preparo, ter estudado, ter um bom português, ser muito clara, ser muito objetiva nos pensamentos. E qual é o momento que a gente escreve? Eu escrevi no momento de uma viagem que eu precisava recomeçar a minha vida. Eu casei novamente, eu encontrei um novo amor e eu precisava recomeçar a minha vida e precisava finalizar o que eu tinha passado. Então eu escrevi nesse momento. Eu escrevo em alguns momentos do dia, eu gosto de escrever, eu sou coautora de mais um livro chamado Solteiros Novamente, junto com uma outra psicóloga, Ana Maria Coelho. Eu tenho a minha história de vida sendo escrita também, é uma história de família, mas eu gosto de escrever nos momentos tranquilos. Eu não tenho uma técnica, eu não tenho uma dinâmica, uma didática, nada disso, porque realmente eu não me considero uma escritora, eu me considero uma contadora de histórias. Aprendi com a minha avó que contar histórias faz muito bem à nossa vida, à nossa saúde emocional. E eu me considero mais uma contadora mesmo do que uma escritora. Mas escrevo nesses momentos que vem tudo aquilo perto de mim e eu pego realmente um notebook, um celular e começo a escrever. É de uma vez só? Não, de forma nenhuma. Eu escrevo um pouquinho, depois eu paro, eu releio, eu volto, eu escrevo novamente, eu corrijo, eu apago páginas enormes e é assim que funciona para mim. E o que um livro pode trazer na sua vida? Você vai ficar rica? Acho que não, a não ser que você se torne um grande escritor com muitas vendas nacionais e internacionais. Não foi esse o meu foco, não foi esse o meu objetivo. Muito pelo contrário, foi realmente ajudar, mas no meio do caminho, o nosso livro ficou sendo conhecido por um escritor, Valcir Carrasco, e ele nos convidou para participar de uma novela. Então, o desdobramento desse livro, Um Soco na Alma, foi muito maior do que eu imaginava. Além de contar a minha história, de superar, de fazer a minha catarse, nós fomos parar numa novela chamada O Outro Lado do Paraíso, nas primeiras cenas dessa novela, da Rede Globo, e foi muito bom. Claro que uma novela tem tudo a mais do que aconteceu fora da realidade, coisas que o autor, da cabeça dele, colocou, mas nossa intenção de ajudar mais mulheres foi muito atingida. Uma coisa que nós ficamos muito surpresas, o Ilza e eu, foi que muitas mulheres falaram que a gente não passa por nada disso, que a gente não passa por violência. Nós somos criticadas muito mais por mulheres do que por homens, e nós ficamos muito surpreendidas com isso. Mas a nossa intenção permaneceu de ajuda, de debate, de poder incentivar novas mulheres a construir uma nova vida, a recomeçar. Então, o desdobramento de um livro pode ser muitos desdobramentos. Claro que a parte financeira é importante, mas no Brasil, infelizmente, nós não temos esse apoio. Nós participamos de muitas feiras internacionais, nosso editor é sensacional, mas o retorno financeiro não veio. Mas veio um retorno emocional, um retorno de realmente poder ajudar. Então, mãos à obra, todo mundo, fica aqui o meu convite para que todo mundo já pegue o seu notebook, um pedaço de papel, o celular e comece a escrever. Pode parecer muito simples a sua história, mas com certeza vai ajudar e vai enriquecer a vida de muitas pessoas.
Círculos, triângulos e linhas se transformam no logotipo da Mostra de Literatura. Acima deste título, desenho de livro aberto. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal.